Então, eu sou a Renata Rage, do Startup Rio. Estou falando isso para alguns muito bem-vindos, porque não estou familiarizada com o rostinho de alguns, então faço questão de me apresentar brevemente. Mais do que a mim, o que de fato é muito relevante para quem veio aqui é falar um pouquinho do nosso programa, do Startup Rio. É um prazer receber cada vez mais energia nova, que a inovação tem a ver com isso, de pulsar, de ter vocês aqui conosco do ecossistema é super bem-vindo, tanto quanto o nosso querido palestrante. A gente já está no ao vivo, Júlio? Júlio? A gente está no ao vivo? Não? A gente está no ao vivo? Tá quase? Tá. É isso, dar boas-vindas para vocês, falar que a nossa casa está aberta. Quem aqui já conhece o programa Startup Rio? Quem é de fora, né, gente? Eu sei que tem pessoal aqui vocês também. Mas de quem está vindo aqui, não sei, pela primeira vez, quem ainda não conhecia o programa, deseja saber mais, só 2, 3, 4, sejam muito bem-vindos, tá? Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo o meu telefone para vocês fazerem parte da nossa lista de transmissão dos eventos que acontecem aqui. A semana que vem a gente vai ter o Marcelo Salles, que está por trás da 21212, da Movile, enfim, um grande profissional iFood, que sempre busca pessoas expoentes no mercado para trazer temas interessantes para quem quer empreender, tá bom? E agora eu deixo vocês com o Sérgio Yates, que veio abrilhantar a nossa tarde. Tá bom, gente? Muito obrigada e divirtam-se. Bom, boa tarde, obrigado Renata pelo convite. A ideia é que seja um papo bastante informal. Eu pedi esse flipchart aqui porque eu vou fazer um desenho no qual eu vou me basear as coisas que eu vou falar. Mas eu acho que a melhor maneira de fazer isso é vocês irem tirando as dúvidas o tema é estratégias de fundraising, como é que a gente levanta a grana. Então vou falar um pouco aonde está o dinheiro, quais são os fundos que estão por aí, falar um pouco da curva de crescimento e as possibilidades, dificuldades e contar algumas histórias. Tá? Então, basicamente isso. Eu estou não vou dizer na indústria de venture capital, não é bem isso, mas no ecossistema já há muito tempo, trabalhando de diferentes maneiras. Durante muitos anos eu tive uma empresa, essa empresa depois passou por um processo de fusão e foi vendida. Na sequência eu migrei para academia, fiz um mestrado, aí trabalhei muitos anos na incubadora de empresas da PUC, de onde saiu lá o Marcelo Salles, né, na época Anytime, que depois se fundiu com a Compera, e hoje é a Movile. Então tive essa oportunidade de trabalhar com um pessoal que hoje está muito bem. É legal ver essa galera hoje voltando para o mercado, ou empreendendo, ou sendo anjo. Né? Hoje a gente tem um grupo de investidores anjo, que são todos fomos empreendedores, vendemos os nossos negócios e fazemos co-investimento juntos. Né? Então é de empreendedor para empreendedor, não é um papo de financista. Né? Eu acho que a gente tem uma diferença que é entender como que a coisa funciona, porque já passamos pelos mesmos problemas. E aí, quando eu estava na PUC, eu fiz um investimento numa empresa. Foi até interessante a motivação para isso. Eu ajudava várias empresas e os camaradas, conforme iam vendendo e tendo sucesso, chegavam para mim: pô, Sérgio, super obrigado, valeu. Eu falei: pô, que pena, como é que eu participo desse processo? Como é que eu me aproprio de parte do valor que eu gero? Aí eu comecei a investir nas empresas. Né? A maioria não está mais por aí, ficou no meio do caminho, mas teve uma que deu muito certo. Em 5 anos a gente criou uma empresa relevante, foi vendida para a B2W, depois eu vou falar mais desse caso. E a partir daí eu comecei a fazer vários investimentos em empresas. Acabei me juntando depois ao grupo da Confrapar, sou Venture Partner lá, ajudo o processo de seleção, participo de conselho de algumas empresas.
E tenho uma atividade também na FAPERJ, né? Então eu sou assessor da diretoria de tecnologia, vou falar um pouco que ajuda a patrocinar esse programa, e aí vou falar um pouco de coisas que estão para vir por aí. Então a ideia é um bate-papo. Eu prefiro que vocês perguntem mais, tirem mais dúvidas, do que eu ficar falando aqui, blá, blá, blá. Tá? Então esse é o roteiro. Quem está no Startup Rio desse grupo que está aqui? Tá? Então todos vocês já passaram por um processo de levantar recursos, né? Um recurso na modalidade de subvenção econômica, onde vocês receberam um fomento, e esse tipo de recurso é muito bom, porque é um recurso equity free. Vocês não tiveram que dar absolutamente nada em troco. Ninguém abriu mão de uma única cota ou participação da empresa. Pois isso é fantástico, né? Então, toda vez que vocês tiverem oportunidade de pegar esse tipo de recurso, peguem, não deixe dinheiro em cima da mesa. Essa é a primeira dica. O que vai acontecer daqui para frente é que vocês vão precisar, a não ser que alguém seja herdeiro, e aí pode acessar o Friends and Families lá, mas esse pessoal empresta dinheiro para vocês porque eles amam vocês. Então, seu pai, sua mãe, seu tio, sei lá quem, bota dinheiro no teu negócio porque ele gosta de você. Quem não é parente provavelmente vai querer alguma coisa em troca. Então, o pessoal brinca lá, os americanos criaram aquela história dos 3 Fs, né? Friends, Families and Fools. Aqui a gente tem os 4 Fs. Friends, Family, Fools e FINEP, FAPERJ. Usem aí do jeito que vocês quiserem. Então é um outro agente que dá grana, também no sistema de não precisando dar nada em troca. Mas o fato é que vocês vão ter que pegar outros dinheiros ao longo da curva de crescimento da empresa. Que é essa história aqui, né? Delta grana, delta tempo, e o que vai acontecer com vocês é isso aqui, ó. Isso daqui é uma curva de crescimento, beleza? Qual é a dificuldade toda que a gente tem que vocês empreendedores têm que se preocupar? Quanto tempo leva isso aqui? E como é que eu vou financiar isso aqui? No momento que você chega aqui, onde você tem a inflexão dessa curva, bom, essa daqui é uma curva ótima, né? Isso daqui pode continuar descendo, você nunca subir, né? Na verdade, você pode fazer uma curva que ela segue por aqui, ou você pode fazer um negócio que vem para cá, né? Quanto tempo leva isso aqui? Como é que você financia isso aqui? E o que a experiência tem mostrado é o seguinte: ao longo dessa curva aqui, você precisa de combustível. E esse combustível é dinheiro, né? Não dá para crescer com dinheiro, só com o dinheiro que a gente tem, não dá para crescer só com o dinheiro dos Friends and Families, não dá para crescer só com o dinheiro da FAPERJ, da FINEP, do Garagem, sei lá de quem mais. Você vai precisar de vários dinheiros. Então, estejam preparados para, ao longo dessa trajetória aqui, estar sempre captando recursos. O que eu tenho visto hoje em dia é o seguinte: a cada 18 meses, para as empresas que estão performando bem, você vai ter que fazer uma captação, né? Então, Nubank agora na última captação, 400 milhões, foi valuation de 10 bi de dólares. Os caras continuam crescendo e continuam captando. Então esse negócio vai. Então, alguém da empresa vai ter que se especializar no processo de captação de recursos. E acreditem, isso toma muito tempo. E aí que eu acho que tem uma habilidade a ser desenvolvida, que é a capacidade de desenvolver relacionamento com os investidores. Então, eu vejo alguns casos, algumas pessoas fazem isso muito bem, outras pessoas não fazem isso muito bem. E aí depois eu vou contar um caso que eu tive aqui, né? Mas vamos lá. Você tem empresa, eu me lembro de você, de uma das... Você já fez isso daqui? Já mudou a trajetória? Pois é, quanto tempo você acha que você vai levar até esse negócio caminhar? Até você ser sustentável e viver da geração de caixa do teu negócio?
Cara, a expectativa é mais 3 meses, né? Isso aí não foi para isso. Mais 3 meses. Né? Mas antes não tem um ano, antes tem 1 ano e 3 meses, né? 15 meses aí. Essa curva negativa. Pois é, essa é uma expectativa bastante otimista. A experiência tem mostrado o seguinte: a tua melhor expectativa nunca acontece e a sua pior expectativa ela é muito boa. Na verdade, acaba sendo muito pior do que o pior caso que você estimou. É sério. Então, reparem que essa é uma conta que, cara, ela é perversa para você. Então, esse processo de você se preocupar em como que você cresce, como a quantidade de dinheiro que você precisa e como você financia é fundamental, tá? Porque o pior que pode acontecer é você rodar sem dinheiro. E é curioso, porque muitas vezes você está muito próximo, tem um evento que você não estava, um evento que pode ser positivo para você e você sequer conseguiu chegar lá, né? O pessoal fala assim, tempo é dinheiro, né? Aqui, na verdade, cada injeção de grana que você está fazendo aqui é um jogo de fôlego. Você precisa ter, né, capacidade de manter o fôlego até essas coisas aqui começarem a funcionar a seu favor. Uma outra dica que eu acho importante é que em cada etapa dessa curva de crescimento, você tem um grupo de pessoas ou de empresas que acaba se especializando nessa etapa de crescimento. Então, vocês devem ter ouvido aí falar de Private Equity, né? O Private Equity é o cara que está aqui está no final da curva de crescimento. Então, Gávea Investimentos, lá do Arminho, ele não está trabalhando com startup, ele não está trabalhando com venture capital, não é isso que ele faz. Ele trabalha com empresas que ele consegue, na maioria dos casos, já geram caixa, ele consegue usar lá um fluxo de caixa descontado para estimar o valor da empresa, e ele trabalha com muitas empresas que são ali pré-IPO, né? A empresa está antes de ser listada em bolsa, ele faz uma operação de bridging, é nisso que ele trabalha. Quando você vem mais para cá, você tem os caras que trabalham com venture capital. E hoje as 3 principais empresas que fazem isso no Brasil, na minha opinião, Monax, Redpoint e Caseg. São os 3 principais fundos que estão atuando. Fiquem atentos a esses nomes. Eu acho que conseguir pegar dinheiro com um desses caras é uma chancela, tá? É muito bom, eles são caras assim, muito conectados. Monax, a Redpoint e a Caseg, né? São os 3 principais fundos, que são os caras mais bem conectados, que tem Caseg. Acabou de apontar 8,2 milhões. Quem? A Monax. Ela apontando Futuro Burger, né? Você viu isso? Cara, não sei. Eles estão sempre fazendo. Aqui no Rio, eu acho que a única empresa que eles estão investindo é a Disquet. Eu vi que eles apontaram aí. Eles estão investindo Eles foram investidores da Green, foram investidores da Yellow, aí fez a fusão, fez a Grow, enfim. Eles têm feito vários. A Redpoint está fazendo um investimento até numa empresa lá que está no garagem, né? Não sei, já está liberado isso? Pois é, Stop Club. Então, assim, eles estão sempre... Os caras estão caçando sempre bons negócios. E tem outras. Então, tem a Stella, tem a Confrapar, tem uma série de outros fundos que são interessantes também, mas eu diria que essa é a elite. Quando você vem mais para o início dessa curva aqui, e reparem, eu diria que arriscaria dizer que esses caras estão mais por aqui, né? Você começa mais para cá, nesse pedaço, você trabalha muito com os grupos de anjos. Aí você tem o pessoal da Anjos do Brasil, você tem a Gávea Angels, você tem a GV Angels, e tem outros grupos de anjos bem estruturados, que estão aí há muito tempo. Acho que é um grupo importante também para vocês procurarem. E bem no início, você tem os Friend Families e tem o Fomento. Então essa é o big picture aí da curva. Reparem o seguinte,
É legal pegar dinheiro logo no início? Muito no início? Acho que não. Por que não? Porque você não tem muita noção de como gastar, você vai gastar mal. E você vai comprometer o seu equity. Então, eu acho que são dois aspectos bastante relevantes. Um é que, se essa daqui é a curva de crescimento, essa daqui é a curva de risco. De risco. Então, quanto mais no início... Aqui você não tem ativo, você não tem cliente, você não tem nada. Portanto, se o cara está entrando no seu negócio aqui, muito provavelmente esse cara vai querer um equity grande. Mas aí tem um negócio que é tricky, né? Porque quando você investe numa empresa, se você matar a besta capitalista que tem dentro do cara, você se ferrou. Porque tudo que eu não quero é um cara que seja meu empregado. Eu quero um cara que seja um empreendedor. Então você tem que também ter a habilidade, olhando pelo lado do investidor, de não tomar muito equity, porque senão você mata esse espírito. E também tem essa história que você falou muito no início, a dificuldade, você tem menos visibilidade de como alocar o recurso. A minha dica é o seguinte, eu não sei exatamente, cada um vai ter que dar o seu jeito de ter o dinheiro para dar a primeira caminhada, mas quanto mais para cá você sentar para negociar, e por isso é tão importante pegar os fomentos, porque o fomento é um recurso mais fácil de você pegar, mas você guarda o equity para negociar para frente. E você vai negociar esse seu equity em condições melhores, porque você já validou, já fez MVP, já tem o teu primeiro cliente, já tem o segundo cliente, já está gerando caixa, você já tem uma história para contar. Tá? Então, é um jogo também de histórias para contar. Quanto mais você caminha, mais história para contar você tem, portanto, melhor a sua capacidade de negociação. Duas perguntas, acho que vem muito nessa linha que eu pontuei também. A primeira delas é essa regra de ouro, como tem entre muitas aspas, do limite que você dá de equity no primeiro aporte, né? Seja anjo, seja seed, né? De, sei lá, uns 15, 20% por aí, geralmente. Como é que você vê isso? É por aí ou você acha que tem que, como você falou, segura o máximo, entrega quanto no seu primeiro aporte, né? Acho que isso é mais ou menos. Cara, olha, tem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira é você travar o valor, né, e, portanto, o equity na largada, no início da negociação. A outra é você deixar essa discussão para depois usando, né, no Brasil chamando de mútuo conversível ou convertible note. Então, são as duas maneiras clássicas que você tem que fazer isso. Eu, particularmente, prefiro deixar essa discussão para depois. A discussão de equity é sempre... Você tem uma posição, eu tenho outra, e aí, qual é a verdadeira? Então, a minha dica é o seguinte, é difícil você precificar, quanto mais para cá dessa curva você está, mais difícil de precificar. Deixa caminhar. Então, eu diria que o investidor mais inteligente, mais experiente, ele vai postergar essa discussão e deixar para discutir isso, por exemplo, na hora que um investidor qualificado, um fundo de investimento, que aí sim o cara trabalha, a Monax fez, sei lá, dezenas, centenas de investimentos. Esses caras conseguem fazer preço muito melhor do que eu consigo, né? Muito melhor do que um grupo de anjos consegue. Então, na hora que ele entra, provavelmente a partir daqui, né, talvez, se você pegar um cara mais experiente, ele até entre nesse início aqui, nessa zona aqui, esse cara vai definir o preço e aí você tem instrumentos para, né, pegar esse seu primeiro equity e converter em participação. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu não acho uma boa discussão. Acho que se você entregar 30%, imagina você numa rodada com anjo entregou 30% da empresa. Eu acho que você corre um risco muito sério. Eu tenho visto vários fundos falando assim, olha, cara, eu não vou investir em você porque o cap table está ferrado. Né? Porque o cap table é a distribuição dos seus equities. Então, e aí você afasta o investidor. Né?
Eu vi acontecer muito isso também. Na época que eu trabalhei na PUC, a incubadora da PUC tinha uma opção de participação no equity da empresa. Não era nem participação, era uma opção. E eu vi vários investidores falar assim, eu não quero ser sócio de uma universidade. Isso era um problema de negociação. Então, assim, preocupem-se muito com o equity, como vocês vão gerenciar isso, e quanto mais para frente vocês puderem empurrar quanto você abre mão e quanto você mantém, melhor. Uma segunda pergunta, Alisson, só para fechar aqui. Essa questão de curva de aprendizado. Como é que o investidor brasileiro enxerga isso? Né? Quanto o empreendedor já gastou para desenvolver a solução? Né? Como é que você vê essa questão da curva de aprendizado no Brasil? Cara, é muito mais fácil um camarada que já se provou, que já fez uma empresa, que já teve saída, vendeu, fez uma venda para um estratégica, ou sei lá, fez um IPO, ou fez vendeu para um fundo, voltar para cá e começar outra empresa e captar com um investidor, até com um fundo aqui no início, do que alguém que nunca fez isso. Então, eu acho que você tem uma experiência acumulada dos N negócios que você criou ao longo da sua vida e tem a curva de experiência ou a experiência acumulada naquele negócio que você está fazendo naquele momento. A curva de experiência desse negócio, ela está acompanhando a curva de crescimento da empresa. Né? Mas isso também pode não acontecer. Eu acho que uma das piores coisas que tem é a empresa zumbi, né? O cara que está na empresa lá há, sei lá, 5 anos, 6 anos, 10 anos e continua a empresinha, né, fazendo ali, o cara vai e gera, sei lá, faz 500 mil no ano, 1 milhão no ano. Pô, isso é ótimo, né? Mas ele não é uma empresa. Ele é praticamente não nesse mundo de startups, de empresas exponenciais que vão crescer. Quem é que está interessado numa empresa de 10 anos que fatura 1 milhão por ano? Acho difícil você convencer. Então, eu arriscaria dizer que, na ótica do mundo do investimento, uma empresa que ficou ali zumbi company, né? Mas vai atrair pouca atenção. Então, acho que esse cara teve uma curva de experiência muito flat, né? Então, todo esse processo de validação, a metodologia que a gente vê, né, aqui no Startup Rio, que eu vi no Rio Criativo, que o Salles fazia lá na 21, que a PUC fazia, enfim, que todo mundo faz, você tem um processo de validação e o que os programas sempre dizem é o seguinte, galera, vai para a rua, vai validar, vai ver se essa ideia brilhante que você diz que tem, se alguém vai, né, fazer uma coisa muito simples, tirar a carteira e pagar pela sua solução. Tá? Se alguém faz isso, legal. Se ninguém quer fazer isso, a sua ideia, acho que tem pouco mérito. Né? Vamos lá, o que mais? Eu acho que é melhor esse modelo, ao invés de eu ficar aqui contando, vão perguntando que eu vou lembrando das histórias. Bom, minha pergunta é, aqui no Brasil, eu nunca vi ninguém falando sobre o buyback. Por exemplo, eu te dou, a gente vai chegar, a gente vai negociar hoje, eu te dou 20%, porque eu entendo que o cenário é de risco, mas se eu alcançar a expectativa, se eu alcançar de acordo com o meu plano de negócio, se eu alcançar essa receita que eu te apresentei, eu te compro pelo valor que você investiu, sei lá, metade do que você pediu de equity, sei lá, em 18 meses, 20 meses, 30 meses, se acordar com as partes. Isso não é comum aqui no Brasil? Cara, eu já vi eu já participei de operações de buyback, tenho visto algumas operações de buyback. Eu tenho a sensação que uma operação de buyback é um negócio que teve um sucesso relativo. Né? Esse jogo é o seguinte, isso daqui é um jogo de gerar múltiplo. Eu botei 10, eu quero sair com 100. Né? Não faz muito sentido uma coisa é eu sei lá, negociei, fiz uma transação com você, aportei, sei lá, 5 milhões e fiquei com 20% da empresa.
Aí na negociação você fala, pô, realmente você pegou mais equity do que eu gostaria. E aí você combina lá com o investidor, vamos fazer o seguinte, se eu atingir algumas metas, eu te vendo, né, de volta 3%, 5% numa condição especial e fico com os 15%. Eu acho isso razoável, mas eu já vi fundo que começa, tem algum caixa, o empreendedor começa a comprar de volta. E por que razão o investidor vai querer te vender, não sendo essa de incentivo, por que razão eu te venderia um equity mais barato se eu posso vender para um terceiro fazendo muito mais múltiplos? Não faz sentido, entendeu? Eu acho que é uma questão de... Não é a melhor opção. Então, não sendo nessa condição de gerar incentivo para o empreendedor, na minha avaliação, o buyback a empresa não está lá performando da melhor maneira possível. Mas cada caso é um caso. Eu acho o seguinte, vamos supor, se eu te oferecer 20%, eu comprei 20% da tua empresa, aí eu estou no estágio que eu estou em alto risco. Tá? Então é o seguinte, cara, tu tem uma previsão de venda boa, agora, se tu concretizar isso aí, a gente está bem, nós estamos bem, então eu aceito ficar com 10%. Teu ceiling era 10%. Então eu vou aceitar ficar com 10%. Mas desde que tu alcance essas previsões, porque aí tu já está jogando essa regra dos múltiplos. Então aí eu aceito ficar com 10%, então eu vou te regular. Então eu te devolvo 10%, se tu concretizar isso, me der tanto. Beleza, se for, né, isso faz sentido, na minha cabeça isso faz sentido, se o que você está gerando de valor aqui é realmente muito fantástico, senão eu prefiro vender no mercado. Né? Uma outra coisa importante, isso daqui é uma corrida de bastão, tá? Então, eu como anjo, eu faço assim, ó, toda vez que um fundo investe numa empresa que eu fui anjo. Por uma razão muito simples, diminui muito meu risco. Né? Mas muito, absurdamente. O VC que está investindo em early stage, na hora que ele vai para e se ele não for fazer o Series A ou o Series B, na hora que entra um cara fazendo o próximo round, eu tenho certeza que ele faz assim, ó. Porque você está dando sequência na curva, você está arranjando novos investidores para injetar combustível para você continuar crescendo. Né? Já vi casos de você tomar um down round. O que é um down round? Você faz uma captação nesse estágio por um valuation menor do que você fez aqui. O que você acha que o investidor que botou grana aqui vai ficar feliz? Significa dizer que ele pagou mais caro. E aí, meu amigo, você pode ter certeza que as cláusulas que estão lá no seu contrato, e prestem muita atenção nos contratos, os contratos, minha dica é o seguinte, levem os contratos para os advogados. Nathalie tem andado por aqui, né? Então, conversem com a Nathalie, ela tem bastante experiência, trabalhou na 21, olhem as cláusulas pequenas, olhem as letrinhas. Os VCs são ótimos em fazer contrato, eles têm grana, têm bons advogados e os contratos geralmente são muito bons para eles, né? Não para a gente. Recentemente, uma empresa que eu investi, a gente estava negociando um round com um VC e o cara chega com uma série de direitos de preferência, né? Então, por exemplo, na venda da empresa, eu que sou o fundo, quero receber todo o meu investimento, mais não sei quantos múltiplos, e todos os investidores que vieram antes, só depois de eu pegar todo o meu dinheiro com N múltiplos, vocês começam a receber. Legal, né? E se o dinheiro acabar? Esses são direitos de preferências leoninos que são muito praticados no mercado e estão lá nas letrinhas. Então, fiquem atentos. Isso é um jogo, tem dinheiro envolvido, não é um jogo muito amigável. Você já viu um investimento mal feito por parte do empreendedor afundar o negócio? Como assim? Não entendi. Afundar, tipo, no sentido de tomar muito equity ou de ter cláusulas assim, que realizar o negócio? Tem um negócio aqui, acho que uma das primeiras, um misto de aceleradora com fundo. Como era o nome daqueles caras? Eram até listados em bolsa. IdeiasNet. Não sei se ainda existe Ideias, não? Dá uma olhada.
A Ideiasnet foi digamos, um dos precursores dessa indústria aqui no Brasil. Chegou uma época que eles tinham, acho que queria dizer que, se não 100, 90%, acima de 90% das empresas dele, a maioria eles tinham 80% do equity da empresa, 90%. Ou seja, todos os empreendedores eram empregados. Né? Não sei se esses negócios estão por aí hoje. Acho que as ações se não foi, deixou de ser listado, devem valer muito pouco. Eu acho que esse é um exemplo, na minha opinião, de um caso que deu muito errado. E aí, por uma série de fatores, né? Lembrando que esses caras pegaram várias crises, era o início da indústria, a indústria ainda muito, não muito madura, ainda está muito no início, mas hoje é muito melhor do que já foi no passado. Então, eu acho que é um exemplo que deu errado, né? Eu não me lembro, assim, bolsa de mulher, não sei o que aconteceu com a empresa, tinha elefante, né? Ainda existe? Mas ela vendeu, e aí diminuiu, as agências que também existiam mudaram, os empreendedores mudaram os nomes, saíram de lá, e todo mundo saiu de lá. Foi todo mundo indo para outros lugares, não sei o quê, mas, assim, não é uma... Ninguém se lembra mais, ninguém fala mais hoje as pessoas falam da Mona X, falam da Redpoint, Astela, ninguém está falando mais de Ideiasnet. A internet ainda existe, tem ação cotada na B3. Quantos centavos está a ação? Da 13,38. 3? 3,13. Até que não está falando. Pois é. O que mais? Quem está planejando aí levantar algum recurso? Já valeu 15. Já valeu 15, né? Você tem ideia de quanto você precisa? A minha pergunta anterior é essa. Eu sou João. Eu já vi que lá nos Estados Unidos já está começando bastante, algumas classes maiores, que estão buscando o capital como um todo. Né? Aqui no Brasil, eu não tenho muito conhecimento como está isso, como está aberto os investidores para investir em jogos, porque é outra dinâmica. A dinâmica, no jogo que eu produzo, na maioria dos jogos aqui que estão no Startup Rio, é uma dinâmica de você desenvolver durante 2, 3 anos e chegando lá vender e ter um lucro muito pontual, que pode se estender, mas é muito pontual, e muitas vendas é um lucro absoluto ali, de uma forma, uma lançamento de vendas em um ano de lançamento. Você sabe me informar como que está isso, como está a abertura dos investidores para esse mercado especificamente, de desenvolvimento de jogos? Não sei te dizer, eu acho que é um mercado muito específico, e aí a minha dica é o seguinte: conhece o Carlos Stiga? Chama o Stiga, quem é de jogos conhece o Stiga, né? O Stiga é um cara, já teve empresa, já vendeu empresa, é advisor de empresa, esse cara sabe tudo de games, é um cara que pode vir aqui falar com bastante propriedade sobre isso, né? Eu acho que é um cara que vale. Outro cara que vale muito a pena bater um papo também é o Dario, da Gazeus. Então, são os caras que eu conheço assim, que entendem bastante de jogos, e são 2 caras. Tem outros, não sei, né? Não desmerecendo ninguém, mas esses eu conheço, são caras que têm track record, já venderam suas empresas. Então, eu acho que é o cara que vai te dar uma noção muito boa. O que eu posso te dizer é o seguinte: há uns 2 anos atrás eu estive no Big Festival em São Paulo, fui fazer uma banda, tive a oportunidade de conversar com alguns gringos e ouvi da boca dos gringos falando assim: olha, Brasil é um enorme mercado, é bola da vez, a gente está super prestando atenção no Brasil, e eu não fui no Big desse ano, mas eu tenho visto crescendo muito, cada vez mais interesse. Vocês fizeram um hackathon de games aqui, né? Fizemos a Game Jam esse final de semana, que é um evento que acontece em várias cidades do Brasil e do mundo, e foi incrível, assim, a energia deles, né? Me trouxe uma amiga que morou muito tempo na Ásia, a Gabi, e aí algo que ela chamou a atenção e eu não pude responder. Por que o pessoal, na hora que vai fundamentar o seu pitch, vai trazer o seu pitch, não fala do mercado da Ásia? E no mercado de games do Brasil está crescendo, é bola da vez, mas os asiáticos têm o segundo idioma
por exemplo, Filipinas, eles falam perfeitamente inglês, então eles são viciados nos jogos. Por que os jogos daqui não pensam em atrair o público lá, né? Ou buscar investidores lá? A gente pensa, e assim, algumas questões de inscrição são complexas. A China é bastante fechada em relação a isso. O Steam, que é, digamos, a plataforma principal, mas mas é tudo por lá é complexo. E assim, é uma questão também de tradução, né? Não, então, seria Localização. Não, inglês, beleza. A gente já faz jogos em Então, a Ásia como um todo tem mais 5 ou 6 empresas que controlam a publicação e a localização dos jogos. E é muito difícil adentrar esse mercado se não fosse pelo Big, que chama certas pessoas. Eu tinha o Another Indie, o pessoal lá do Another Indie no Big mesmo. Você fechava alguma coisa com eles, você estava meio que feito para conseguir pelo menos Japão ou Singapura. O mercado é para lá. Singapura também fala inglês? Tem coisa também como lei de. Na própria localização, você tem coisas que você não pode, tipo, às vezes você tem que censurar no seu jogo, porque em certo local não pode, e aí para poder vender lá, entendeu? Ou então, por exemplo, se você tiver a sua própria empresa, os seus jogos, tiverem, tipo, se tiver uma visão muito de medo da pirataria, alguns países você não pode entrar, porque com certeza no momento de entrar vai vir várias cópias, porque lá eles cagam para isso, por exemplo. E o que veio diretamente de uma dessas empresas, uma publicadora lá do Japão, inclusive o evento da minha empresa, que fez agora. Exatamente. Um dos nossos parceiros é uma publicadora do Japão. E aí, uma das primeiras coisas que ele falou para mim, se eu vou falar com os seus participantes, a primeira coisa que eu vou falar para eles é não lance o jogo do Japão. Porque é muito difícil, é muito específico. Assim, tem que ter um trabalho muito extenso em cima de uma, provavelmente, PG existente que o desenvolvedor criou antes, para fazer a parada funcionar nesse país. É a questão cultural, né? Até que a Dani, que é a publicadora de lá, eles solicitaram, uma das categorias era tipo um jogo para Dani. Aí a galera foi fazer. E eles pediram coisas específicas do mercado de lá. É muito diferente, sacou? Também tem isso. Um jogo que funciona, talvez nos Estados Unidos e na Europa, provavelmente não é funcionado como tem lá. Então, é realmente uma limitação muito grande sobre o mercado gigante. Eu fui na palestra da Starlit, que é uma lugar no Brasil que é jogo para celular e tal. Aí o cara botou lá na tela, acabamos de entrar aqui conseguimos entrar na Ásia agora, já metade das vendas deles estão na Ásia. Óbvio que é muito forte, só que também é muito difícil. Então, assim, nesse processo de desenvolvimento e de conseguir distribuir minimamente bem no Brasil, América do Norte e Europa, a gente deixa para um segundo passo isso, porque é uma parada que quando entrar tem que estar de cabeça. Mas eu acho que tem uma questão também nisso, eu vejo acontecer isso não só no mercado de games, mas em outros mercados, é que a gente tem um mercado muito relevante. Né? Então, talvez o que é tão bom que acaba sendo ruim por um aspecto, que retarda o teu processo de internacionalização, porque é um mercado muito grande. Eu tive em Israel, e aí teve um período que eu toquei a aceleradora da Microsoft aqui no Brasil. Então, estive em Israel conversando com o pessoal e uma coisa interessante quando você conversa com o pessoal de Israel, ninguém pensa em desenvolver nada para Israel, não faz sentido. Os caras, quando desenvolvem alguma coisa em Israel, desenvolvem para o mundo. Ponto, é simples assim. Então, ele não tem opção, ele não precisa se preocupar com isso. Eu acho que aqui não, né? Aqui a gente... mercado interno. Não tem mercado interno. E é muito interessante essa visão de mundo dos caras, né? Então, você vê, a aceleradora da Microsoft lá, todo final de batch, eles levam os caras para fazer o pitch no Silicon Valley, cara. É uma outra dinâmica. Né? Eles captam grana, assim... os caras falam inglês, todo mundo fala inglês, bem pra cacete, né? Não tem essa de não falar. Se você não fala inglês, você não está no jogo, né? Você está fora, porque não adianta você só, né, falar a língua local, porque não tem mercado local. Então eu acho que a gente, por esse lado, tem isso aqui, a gente tem um mercado enorme, o que é muito bom, mas também, em alguma medida, retarda nosso ímpeto de internacionalizar. Né? Deixa eu dar um bisu para vocês. De volta, a Faperj vai lançar um edital agora com a G-Rio, tá? São 30 milhões,
que vão ser colocados na praça. Para empresas, né? Não sei quem já tiver empresa aqui já faturou, né? Vai poder aplicar 3 faixas de projetos, tamanho de projeto, até 200 mil, até 600 mil e até 3 milhões. Tá? Então, sendo que 50% subvenção, na faixa A até 200 mil, 100% subvenção, faixa B 600 mil, 300 mil, 50% subvenção, 50% financiamento, TJLP, e nos projetos de 3 milhões, 50% subvenção, 50% TJLP. Tá? Então, um dinheiro bastante camarada. A empresa já tem que estar captando, já tem que estar faturando. Tem que estar faturando, tá? Então é para empresas. Ainda vai ter um nome, né? Mas dando um bizu aqui em primeira mão, fiquem atentos. Em breve. Empresas de base tecnológica, empresas como essas aqui, games, automação industrial, visão computacional, empresas baseadas em ativos de conhecimento. Esse é o forte. Cara, assim, a gente teve uma oportunidade, há um tempo atrás, a gente estava com isso na mesa ainda, que um dos nossos clientes, que o cara propõe ser investidor da nossa empresa. Só que o que acontece? Eu tenho outros caras que são concorrentes dele. Só que isso é uma empresa familiar, mas esse é um grupo de 300 milhões de dólares, é uma empresa que tem um dono, e esse cara, pessoalmente, ele quer investir, só que ele está muito conectado com a empresa que ele é dono, que é nosso cliente também. Como é que você vê essa situação? Tem como? Porque se eu colocar esse cara, pode surgir uma mensagem para os outros que ele vai ter uma visão privilegiada do negócio. Cara, não é um conflito isso? Eu acho que você tem um conflito de interesses claro, né? A maneira de você gerenciar isso é de governança. Mas já viu alguém fazer isso? Cara, tem sempre. Todo mundo em alguma medida está conflitado, já, não tem jeito. Já vi vários conflitos que você consegue. Mas é muito assim, a sinalização que você dá. Imagina, você desenvolve para Pepsi e vai desenvolver para Coca. Né? Isso pode ser um problema. De repente, sei lá, se é RP, que é um produto de prateleira, que não tem, né? Tanto faz, mas se você está fazendo alguma coisa que é tailor-made ali para Coca, será que a Coca vai querer que você seja fornecedora da Pepsi também? Não, mas é que tá. Você parada é escalável, é muito difícil fazer uma coisa mais customizada. Né? O nosso não é customizado. Acontece que é um problema que atinge todos os fornecedores de equipamento. Então, vou te dar um caso que eu vivi. Nós tínhamos uma empresa e nós começamos a fazer um projeto para a Magazine Luiza. Em um determinado momento, a Magazine Luiza queria exclusividade. Aí a gente, você quer exclusividade? Tudo bem, a gente fez a conta e a conta foi o seguinte: Magazine Luiza, você está aqui e tudo isso daqui é o que vai ficar fora do mercado, é tudo que vai ficar de fora se a gente te der exclusividade. Você vai pagar pelo resto todo? Óbvio que ela não quis. Então, não, mas negócio. Não é o caso. Imagina o seguinte, que a gente ganha uma comissão pela venda dos nossos clientes, tá? Então, se eu ganho uma comissão pela venda desses caras, esse cara, que é o investidor, que é dono de uma empresa A, ele não quer pegar só da empresa dele. Ele quer o seguinte, ele quer ser investidor da nossa empresa, e aí se eu conseguir o alfabeto todo de clientes, ele quer poder ser investidor de uma empresa que ganhou do alfabeto do B até o Z, entendeu? Você acha que vai ser um problema para as outras empresas? Se souber, eu acho que se souberem que ele é investidor? Eu acho que sim, porque pensa aqui, que tipo de informação que esse cara está recebendo? Tá. Pois é, o que eu não acho, a preocupação que eu acho que você deve ter é o seguinte: é não dar transparência que esse camarada é investidor da empresa. Isso pode causar bastante problema. Tá? Ele ser um investidor oculto, eu acho que isso pode te causar muito problema. Então, tem que pensar. Então, se o cara ser um investidor oculto, para mim é um problema também. Eu acho que é um problema. Eu acho que se algum dia alguém descobre... Essas coisas sempre aparecem. E sempre vai aparecer. Então, não tem imagem. Você vê... Esse segredo que ninguém tem. Né, você pega uma empresa que vai... no final da curva que vai ser listada, que a CVM vai exigir lá que você relacione todos os acionistas. Se tiver alguém oculto, já teve casos conhecidos aí, dá problema.
mais fácil você dizer que ele é, mas tentar convencer os outros que ele não tem acesso a informação de errado, etc. Governança. Eu Eu acho que esconder é muito perigoso. Você pode... Inclusive, a gente está ignorando, sabe? A gente deixou de vez esse papo, mas... Um contrato que o cara não pode ter acesso às informações. Mas aí está no contrato, acho que cada um tem. Mas Sérgio, deixa eu pegar a carona nisso aí e fazer uma outra pergunta. Você perguntou aí quem quer fazer investimento, apresentando a sua arte sobre o Comitê de Educação de Startup Rio. Como é que os investidores veem, na hora que eles vão investir, porque eu estou negócio, não basta o cara ter um pitch de 2 minutos e uma ideia brilhante, né? Dependendo de onde você está ali, até pode ser, né? Se está bem no início, uma ideia brilhante pode ser suficiente. Mas mais para frente, eu imagino que o investidor vai querer saber mais coisas do tipo, qual é a qualidade da tua gestão, como é que é a tua governança, qual é a maturidade dos processos, não sei o que, tal. Esse due diligence, como é que ele varia conforme você está naquele gráfico ali? Ou é um due diligence que é muito financeiro ainda? Pois é, boa pergunta. Primeiro, eu acho que ideia não vale nada. Tá? E não vale nada porque, né, quando você está... A ideia está aqui. A ideia não tem ativo, não tem geração de caixa, não tem nada. Portanto, o risco está nas alturas. Por que né, aquele papo antigo, já tenho medo de compartilhar minhas ideias. Cara, se alguém copia a tua ideia, ainda bem que copiaram, que você nem perdeu tempo tentando implementar alguma coisa que era tão fácil de ser copiada. Né? Do ponto de vista da due diligence, obviamente, quanto mais para cá você caminha, maior é o esforço que você vai ter de due diligence. Né? Reparem que quanto mais para cá, isso é people business, né? Você investe em pessoas. Então, você tem que conhecer quem é a pessoa, com quem ela trabalhou, qual é a experiência. O primeiro investimento que eu fiz, na primeira semana, o camarada caiu de moto e quebrou a perna. Cara, eu fiquei apavorado. Eu falei, porra, porque tudo dependia daquele cara. Né? Então, eu fiquei muito amigo desse cara, né? Eu realmente estava disponível para ele. Ele me convocava, eu ia lá e dava assistência para ele. E, obviamente, conforme a empresa veio caminhando e depois teve um fundo, entrou e fez uma rodada de investimento, fez a segunda rodada, ele foi tirando a carga de cima de mim, porque tinham outras pessoas para se preocupar com o negócio. Lembra, corrida de bastão. Quanto mais gente aporta dinheiro e começa a se engajar na curva de crescimento da empresa, para esse sujeito que entrou aqui, mais você vai dividindo responsabilidade e você vai ficando muito mais tranquilo. Né? Diminui o peso em cima de você. De volta a due diligence. Eu acho que... Ela é muito mais qualitativa para lá. E mais financeira, e mais aqui eu diria que é mais em cima é mais conhecimento em cima das pessoas e aqui mais no negócio. E aí você tem que ver se o cara tem, né, como é que está a questão trabalhista dele, como é que está, né, a parte societária. Então tem um esforço para ser feito. Eu diria que no início da curva aqui, né, depois que você cruzou aqui o X, gasta-se pouco para fazer uma due diligence. Tenho visto aí o pessoal cobrando 25, 30 mil reais para fazer uma diligência. Os fundos sempre vão empurrar essa despesa para vocês, né? O camarada diz que não, você tem que arcar com essa despesa. A dica é estabeleça um teto, né? Então a gente paga até aqui, a partir daí alguém vai ter que pagar, não sou eu o empreendedor. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Eu diria que tem uma due diligence trabalhista, passivo, né, buscando passivos trabalhistas. Você tem uma societária e uma tributária fiscal. Então são 3 coisas que eu acho que você tem que se preocupar. Você não acha que é muito pouco isso? Cara, cada caso é um caso. Eu acho que eu tenho visto... Como é que eu faço as minhas investindo muito para cá no início? Eu vou lá, converso com a pessoa, faço uma série de perguntas e meu risco é mitigado na medida em que eu entro fazendo um mútuo conversível. Então, eu tenho, né, é um contrato que eu tenho uma put, se tudo der errado, está lá no contrato que eu pago R$1, fecho, apago as luzes e me desvencilhei do problema. Não compromete teu patrimônio. Exatamente. Dinheiro, mas... E essa é uma discussão que ainda está em aberto, tá?
Eu já conversei com um gestor de fundo que me falou o seguinte, o fundo está aqui, ele tem um portfólio aqui com várias empresas. Qual é o terror do fundo? É um problema que acontece nessa empresa, por uma razão qualquer, ele subir e descer por aqui e contaminar todo o portfólio. Cara, esse é o pavor de qualquer gestor de fundo. Né? Você sabe que juízes são cabeça de juiz. Pois é, então são coisas que podem dar problema. Diego. Eu achei ótimo. Eu sigo algumas pessoas no Instagram, e uma delas, por exemplo, é a Mauri, presidente da BS Startup. O Amuri. A Amuri foi meu co-investidor numa empresa que a gente vendeu. Isso aí. Aí eu queria saber a tua opinião sobre uma pergunta que ele abriu aqui, 5 reais sobre startups, investimento, anjo, empreendedorismo e vida. Um pouco do que a gente está falando aqui hoje. Aí perguntaram para ele assim, como os sócios tiram a grana para se manterem sem os 27% de imposto? Você como investidorante, o que você aconselha aquele que você está investindo, está nessa etapa de risco? Eu vejo isso aqui ouvindo o papo de vocês no corredor. Algumas pessoas, ouvindo o que vocês falam com os AIs, como é que aconselha isso? Queria saber a sua opinião. Como é que é a pergunta? A pergunta é, como você aconselha a empresa a startup que você está investindo, ainda nessa etapa de risco, que os sócios possam se remunerar na empresa sem pagar os 27,5% de imposto? Cara, olha, tem uma questão que é muito simples, né? Óbvio que eu acho que todo empreendedor tem que pagar as contas, tem que viver, tem que sair, namorar, sei lá, enfim, tem a sua vida para tocar. E ele precisa de dinheiro. Tem algumas opções. Opção 1, ele tem uma reserva, né? Ou é bancada com os pais. Tem uma coisa interessante, é o seguinte, quanto mais jovem você começa a brincar disso daqui, mais o tempo te ajuda, né? Você está lá na casa do seu pai, você tem pouca despesa, não sei o quê. Imagina um cara que trabalhou numa empresa, teve carro da empresa, telefone da empresa, ganhou super bem, e aí ele ficou desempregado, teve um sonho, teve uma visão e resolveu empreender. E aí ele volta para viver, sei lá, com uns 100 mil reais do Startup Rio. Cara, é um baque, né? Então, ter a vida para esse cara, eu acho que vai ser mais difícil. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Então, eu acho que a idade é uma questão a ser considerada. Respondendo a sua pergunta mais objetivamente, então, eu acho que você tem que ter reservas. A outra é você usar dinheiro do investimento. Eu, enquanto investidor, enquanto a empresa não está faturando nada, a minha preferência é que o camarada coloque o dinheiro para desenvolver o produto. Mas eu também entendo que o camarada precisa de algum dinheiro para viver a vida, né? Então, não dá para o camarada sair ganhando 10 mil reais, mas alguma coisa tem que ser para bancar os custos do empreendedor. Esse dinheiro geralmente sai como antecipação de distribuição de lucro, de um lucro que não existe. Na verdade, ninguém paga 27% de imposto. Não tem isso. A não ser que ele esteja retirando como pró-abore um valor absurdo. Se estiver tirando como antecipação de distribuição de lucro, vai ter o lucro na pessoa jurídica, que se ele tiver no simples, está limitado lá a um determinado valor também. Então isso no início não é grande. Isso não chega a ser um problema. Eu acho que a questão é menos tributária de como a coisa vai se dar, mas o que você tem que olhar é o burn rate dessa história aqui. Porque até que você cruze essa linha e a empresa comece a gerar caixa e ela comece a viver da geração de caixa, ou que você tenha entradas consistentes de captação de recursos aqui a cada 18 meses, você está queimando muito mais dinheiro do que está entrando, em algum momento o dinheiro acaba. E a pergunta é, quem vai pagar a conta? Né? Então, questione-se em relação a isso, e eu acho que o empreendedor ele tem que conseguir
né, passar uma mensagem correta para os seus investidores. O relacionamento com o investidor eu acho que é uma coisa fundamental. Eu já investi em empresas que o investidor achava que me dar satisfação era assim, uma coisa desnecessária. Né? Que não, desculpa, o empreendedor me dar satisfação era desnecessário. E foi muito conflituoso. Por outro lado, eu tenho empreendedores que, cara, né, a gente tem mensalmente tem um call, mensalmente o cara manda um reporte, o cara liga para se aconselhar, pô, me ajuda nisso, não sei o quê, a gente toma chopp junto, a gente, né? Então, esse processo de manter o relacionamento com o investidor, transparência, quanto mais informado dos problemas, mais eu vou estar disposto a te ajudar. Tudo que eu não quero é surpresa, cara. Experiência, surpresa só se for positiva, né? Você chega com um abacaxi e fala assim, olha, eu tô com esse problema, resolve aí. Tá bom, por que você não me falou isso há 6 meses atrás para a gente equacionar o problema e tentar resolver? Então, eu acho que a coisa é por aí. Eu me preocuparia muito menos com a história dos 27,5% e muito mais com o gerenciamento do caixa e o burn rate. Você leva em consideração, como é que é isso? É um ponto a mais? Você fala, Renata, não me importo, quando eu acho que o negócio é bom. Uma startup que se preocupa com governança ainda nessa etapa, como é que é isso para você? Como é que são, essa é uma pergunta, assim, quais são as métricas que você usa para avaliar a maturidade financeira de gestão de investimento? Porque eu tenho alguns amigos que investem também e é recorrente o estresse com o nível de maturidade daquele que está sendo investido, que acha que não precisa dar satisfação, que calma, que é isso aí, porque a gente é uma startup, a gente está testando. Como é que você se prepara como investidor para evitar esse nível de estresse? Tem um que você falou que toma chopp, mas tem outro que você falou que não acha que é uma satisfação. Você acorda isso com ele antes? Como é que é? Eu acho que aquela história do smart money, né? Você quando investe, quando você é investidor anjo e está ali, se você acha que vai botar o dinheiro na mão de alguém e esse alguém vai pegar e vai, né, no final de sei lá quantos anos te dar você entregou 10, o cara vai te devolver 100 e você vai ficar na praia esperando esse dinheiro chegar, você está absolutamente enganado, não vai acontecer, não é assim que funciona. Então o smart money é você botar uma parcela, né, talvez essa parcela de dinheiro para essa parcela de ajuda. E esse é um dos problemas que eu tenho visto por aí. De repente, vocês já perceberam que num determinado momento começou a chover mentor? Todo mundo virou mentor. Né? Agora todo mundo virou investidor anjo. Quantos caras... E tem uma galera também que era o pessoal dos bancos que resolveu, por N razões, começar a brincar aqui. E aí eu já vi vários casos, o cara chega para uma startup e dá o teu fluxo de caixa projetado de 5 anos. Como? Cara, para que você vai pedir? Só alguém muito desavisado chega para um empreendedor e pede um fluxo de caixa de 5 anos. O cara realmente, fujam desses caras, porque esses caras não entendem nada. Desculpa, mas é pura perda de tempo. Eu até concordo que você faça isso como um exercício de reflexão para você ver possíveis cenários, mas alguém tomar uma decisão de investimento baseada nisso, eu acho que é. Então, como é que eu faço? Eu sento, eu ajudo, quando eu não sei, eu vou recorrer ao meu network para ajudar as pessoas. O cara que hoje toca é o CTO da Estônia, foi meu investido lá em 2010. Quando a empresa começou a crescer, eu liguei para o pessoal que eu tinha ajudado talvez uns 10 anos antes, 5 anos antes, estava tocando um negócio muito maior, que era a Fero. Falei assim, ô Chicão, faz um favor para mim, recebe o Felipe aí, a empresa está crescendo e ele está começando a ter problemas de dimensão da área de tecnologia. Ele foi lá. Então, é assim que funciona, você usa o seu network, quando você sabe resolver o problema, você senta lá e ajuda a resolver, e quando você não sabe, você ajuda a encontrar quem sabe. É assim que funciona. E só uma questão em relação a finanças, tá? É muito estressante para o empreendedor gerenciar
a parte financeira da empresa. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você está queimando dinheiro, cara, você está sempre olhando para uma planilha que está sempre no vermelho. Cara, isso psicologicamente é muito complicado. Eu já vi vários caras que sucumbem a isso. Eles não conseguem viver com isso. Eles não conseguem ter maturidade emocional de conviver com aquilo ali. Então, eu acho que é um desafio enorme você conseguir gerenciar bem isso, conseguir, né, sair do negócio, deixar esse problema lá, viver a sua vida, trabalhar o crescimento, negociar com o investidor e conseguir ter uma argumentação que você mostre que ainda que esteja no vermelho, que ainda que não esteja, que você esteja queimando caixa, que você está na direção certa e que você embicou a empresa numa direção de crescimento. Certo. Qual é a tua opinião? Desconsiderando o fato de que você não é um investidor meramente financeiro, você já tem experiência como empreendedor, etc. e tal, e aquele investidor anjo mais old school. Tá? Sobre plataforma de equity crowdfunding, sobre dois aspectos, né? Sobre o aspecto da governança, que é a plataforma, em tese, ela já cuida dali, para um cara que é meramente financeiro, isso é um ponto positivo, eu acho. E sobre o que eu acho que é mais importante, que seria o fato dela, ela própria poder ser o segundo round de investimento, uma vez que depois de 18 meses ela pode abrir uma segunda rodada, como já está acontecendo. Você acha que não estou falando sobre a startup não, porque eu acho que a startup é positivo, mas do investidor que está se arriscando ali como investidor anjo. O que você acha? Acha que é uma boa? Cara, eu acho que isso é muito no início. Eu tenho visto, outro dia eu vi tá bem. Eu estava naquele evento que a Cláudia Wilson organizou lá na Bolsa, estava o Greg, da Exceed. Eu tenho visto eles crescendo. Tem duas empresas cariocas que fizeram captações relevantes na Exceed, a Três Cariocas, que é uma cervejaria, e a Greennet, que é uma empresa saída lá dos laboratórios da PUC. Foram inclusive meio que divisor de águas aí em termos de valuation. Exatamente. O valuation tá até meio, não sei. É até interessante a maneira como o pessoal da Exceed vende, né, a plataforma. Eles falam assim, olha, nós também somos uma rede de anjos. Né? E temos lá uma base de investidores que toda vez que alguém entra na plataforma, a gente apresenta a empresa para o pool de investidores. Eu acho que eles devem, eu nunca entrei ali, nunca apliquei na Exceed, tenho até curiosidade. Acho que uma coisa legal é que são tickets, até onde eu sei, os tickets começam em 5 mil. Então, assim, os da Exceed começam em 5 mil, os da CRIA tem até de 500, até de 100. Quando você se cadastra no site, ele já até pede para você até qual é a parte que você quer investir, qual o perfil de empresa, faturamento. Ele faz essa piada. Pois é, uma coisa que eu acho que deve ser muito interessante. Ela mesmo faz a curadoria de todas as startups, a CRIA ela trabalha com investidor líder, tem outras possibilidades. E eu acho que eles devem ter criado um mecanismo para, obviamente, sei lá, você tem 500 investidores, não dá para o empreendedor ficar falando com 500 caras. Deve ter lá um líder investor que conversa. Foi dia 5. Eu acho bastante positivo. Eu acho que vai funcionar muito bem para algum perfil de negócio. A Greennet é uma empresa muito interessante. Eles já tinham recorrido a um crowdfunding sem equity, quando eles fizeram o protótipo deles. Eles fazem uma tractana lá que você bota no quadro para controlar o gasto de energia dos aparelhos, né? É bem interessante, tem muita tecnologia. A gente tem uma e eles estão tudo bem. Eles estão fazendo a validação aqui, essas pecinhas. É parte da nossa startup que está validando aqui o uso da energia de cada aparelho. Isso. Então eu acho super positivo, eu acho que é mais uma possibilidade
para o empreendedor usar no processo de captação. Né? Recentemente eles bateram de novo o recorde de captação de uma empresa de PTV aqui, mas esqueci o nome. Muito alto. Eu acho que foi muito alto. 4 milhões. Esse é um cara que eu acho super legal de vocês convidarem o Greg para vir. Isso, Ah, é? Pô, pois é, isso é bem bacana. Dizem que foi 2 milhões e meio em 7 horas. Foi 2 dias. E assim, eu tenho visto uma proliferação de atores, né, nessa indústria. Eu acho que agora a gente começa a poder chamar de indústria, ainda está em formação. Eu acho que ela está muito no início do ciclo de crescimento aqui. Ainda tem muita... Tem umas regiões assim que ainda é meio velho oeste, né? Os contratos meio malucos, né? Você vê uns caras contando umas cascatas que foi vendido por não sei o quê e foi uma recompra de alguém, o cara diz que, né, foi uma super venda, não sei quantos mil, não foi bem assim. Você começa a saber das histórias nas internas. Mas é isso, você pega os mercados mais avançados, também tem isso. Nem todo mundo é Sequoia, nem todo mundo é Klein Perkins, nem todo mundo, enfim, nem todo investidor anjo é o Ron Conway. Cara, né, é assim que funciona. Eu acho que cabe a vocês escolherem aqueles caras. E aí tem muito de empatia, né? Eu acho que tem... Eu já conversei com pessoas que... Eu conversei com um cara uma vez, eu estava na Microsoft, aí estava lá fazendo uma seleção de empresas, e aí ele falou, a gente estava considerando investir na empresa do cara. Eu falei, e aí, como é que é? Quanto vale a tua empresa? Eu falei, a minha empresa vale não sei quantos milhões. Eu falei, pô, legal. E como é que você chegou nesse valor? Aí ele olhou para o sócio e falou, a gente combinou. Eu falei, tá, legal. Então você ouve muita história. A gente combinou, né? Pois é. Eu acho que tem muito dinheiro no mercado, muito dinheiro. Assim, eu já pensei várias vezes em, vou embora do Brasil, cara, aqui tá cheio de problema, né? O Rio é um lugar, tá bem complicado, questão da violência, né? Você tem alguns governadores que não podem, né, foram privados de ir e vir, né? Essas coisas que a gente vê aí. Cara, mas o Rio já passou por um momento super bom. Mas, aconselho, assim, vale a pena quem está precisando de energia. Ouve a fala do Paulo Guedes, ele esteve lá no evento da XP. Cara, assim, se 10 ou 20% do que o cara falou ali acontecer, porque não falta problema para resolver, cara. Isso é a Disneylândia dos empreendedores. A gente vai andando e vai, né, tropeçando em problema. E problema é a oportunidade de gerar solução. Acreditem, são 220 milhões de pessoas, o mercado é gigantesco, está tudo por fazer, o juros está caindo. Está acabando essa história de deixar dinheiro no CDI para praia. Quem quiser melhor remuneração vai ter que tomar risco. Eu tenho visto os family offices conversando com empreendedores. Family office da família dos Klein tá começando a investir em negócios de impacto. Então você, que é uma área muito específica, então os family offices começaram alguns estão vindo direto, outros estão botando dinheiro nos fundos, tem um movimento muito grande nos corporate venture funds, então esses caras começaram a olhar, a história de Open Innovation proliferou, startup, há 10 anos atrás, empreender era meio que para a galera, para o cidadão de segunda classe, né? Quem não conseguia um bom emprego, ia lá tentar a sorte empreendendo. Agora está hypado, todo mundo é bacana você dizer que é empreendedor, não sei, né? Uma banda da década de 90 Pois é isso aí. 90, então o negócio... E tem muito dinheiro. E é curioso, né? Porque... É meio... Você tem... O pessoal, mas... Não tem dinheiro no mercado. Tem sim. A questão é que a interseção entre o conjunto da grana e o conjunto dos empreendedores convincentes, minimamente equipados e que vão entregar aquilo que prometem, é pequena essa interseção.
né? A gente tem que empurrar isso para cá. Então, assim, façam o dever de casa, façam a validação, tenham boas histórias para contar, preocupem-se com a sua imagem, né? Então, cara, assim, sendo mais enfático, eu desaconselho que você tenha um cara oculto lá, porque isso pode estar A gente nem sabia como é que a gente ia fazer. No momento ele está de lado, cara, mas eu acho que ele também, ele aparecendo também é péssimo pra gente. Acho que vale a pena você também ouvir um advogado para ver. Né? Não, a gente já ouviu o cara sugerindo que está oculto. Mas Sujeito oculto. Problema gramatical. Então, assim. Se você acredita no seu negócio de verdade, você não vai fugir da CVM. Você não vai fugir de mostrar quem são seus sócios. A verdade vai virar em algum momento. Se você acredita que você de verdade, ou assim, eu acredito de verdade, eu não quero ficar faturando 1 milhão no ano. Você vai faturar, pá, vai explodir. O mercado vai aprender a acreditar em você na hora que vem e fala assim, putz, meu, esse cara, o que ele fez com os meus dados? Hoje já tá difícil lidar com a Siri, tem a piadinha lá, tipo, por que você tá falando baixinho em casa, mano? Porque eu quero que a minha Siri escutem. Minha mulher liga a Siri e Google, entendeu? Tipo, cara. Então, assim, atenção, escuta outro advogado, escuta alguém ligando. Pega uma segunda opinião. Não, cara, eu acho que a nossa opinião já era não mexer com isso, deixar de lado. Eu acho que a opinião é assim. E assim, muito foco no negócio, tenham cuidado, né? Eu tive uma experiência, uma empresa começou a caminhar e aí o empreendedor começou a ser chamado para um monte de evento, né? Cara, eu fiquei desesperado, eu falei, porra, Salvini, você, cara, tá perdendo foco, não é isso, você quer ser ator ou você quer ser empreendedor? Né? Então, cara, você tem que tomar uma decisão. Então, assim, não se preocupe, cara, se você estiver indo bem, alguém vai chover um monte de gente para... Eu não vejo... Quer ver um cara mais low profile que eu conheço? André Street. Você não vê André Street sarandando por aí. Cara, o cara tá trabalhando. Sabe? O cara tá lá tocando os negócios dele, é super... tudo bem, ele vem de uma escola lá de Beto, que são os caras assim, tudo que eles não querem é aparecer. E tem outros caras que querem... Tem um amigo meu que diz que quando você começa a ver o cara demais em palestra, evento, etc., sai fora... Então está com muito tempo sobra. Eu acho legal. Quando é que o cara está trabalhando? Eu acho legal compartilhar, trocar experiência. Mas tem que ter. E assim, e cuidado também com os caras que podem falar de tudo, né? Você entra no LinkedIn, o cara ele é palestrante, investidor, mentor, empreendedor, professor e tudo mais que ele puder fazer, né? Eu acho até que dá para você fazer isso em diferentes momentos, mas não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Eu trabalhei com um cara que foi um dos criadores do Gavia Angels. Esse cara era um cara incrível, o Pimenta Bueno, e era um cara assim de Stanford, um cara com pedigree, e você perguntava coisa, ele virava para você acha, cara, eu não tenho opinião sobre isso, eu não entendo disso, eu não sei falar sobre isso. Coisas que eu acho até que ele podia falar, mas ele não tinha assim, o cara não dava palpite, ele não palpitava, ele falava sobre as coisas que ele tinha vivenciado, experimentado, que ele tinha vivido e que ele conseguia falar com alguma propriedade, né? Esse foi um gráfico que eu aprendi com ele. Ele faz assim, fui lá num negócio outro dia, o cara fez esse gráfico aqui e falou que isso daqui era faturamento. Pô, isso daqui não é faturamento, não tem faturamento negativo, né? Isso daqui é saldo acumulado de caixa. Cara, então assim, tudo bem, quem não é financista talvez não... Mas se você vai conversar com um investidor, se você vai levantar a grana, cara, você tem que saber que isso daqui é saldo acumulado de caixa, que isso daqui não é faturamento, porque não existe faturamento negativo. Assim, as pessoas, você vê muita gente chutando... Não é lucro, né? Coisa que parece óbvio, não tem. Exatamente. Então, os caras não têm os conceitos, não têm o embasamento, e tem muita gente chutando e falando bobagem por aí. Vocês têm que selecionar os caras que vão caminhar com vocês. Diego. Fazer uma pergunta fácil. Por onde começa? Eu quero 200 reais, começar a buscar 200 reais como investidor. Por onde começa? O que eu faço? Bato na porta do GRM, o que eu faço?
Cara, eu acho que é um player importante, tem uma... Não, assim, independente de qual seja a empresa, assim, eles falam assim, eu acho que é relacionamento. Qual é o caminho? Eu acho que o caminho é relacionamento. Você começa com qualquer cara de fundo, por exemplo, os caras têm um site na internet e eles recebem pencas de plano de negócios, de, sei lá, modelo de negócio, seja lá o nome que a gente vai usar, todo mês. Você acha que o cara vai conseguir? Né? Então, é muito mais fácil, né? Se eu te conheço, não sei o que, eu vou passar a mão no telefone e vou ligar lá pro cara da Domo e falar, ô, Felipe, cara, tem um cara aqui que eu gostei muito, dá uma olhada aí, toma um café com esse cara. É assim que eu faço, eu não consigo, né? E eu não sou profissional desse negócio, eu não tenho, eu opero a minha grana, cara, e é pouca grana, então, eu tenho aqui, cara, eu tenho um negócio aqui da XP que eu posso pegar eu aperto um botão e eu tô líquido. Eu vendo o que eu tenho em ação e vou viajar, vou pra praia, vou fazer sei lá o quê. Quando eu boto dinheiro num negócio desse, eu tô travado num ciclo de 7 a 10 anos e as chances de eu pegar o meu dinheiro de volta são pequenas, tá? Então, assim, eu tenho que selecionar muito bem, eu tenho que ter, quem tem um não tem nenhum, então esse é um jogo de portfólio. O cara que tem um investimento, cara, esse cara está fazendo uma bobagem da vida dele, tá? O cara que investe sozinho é outro cara que está fazendo, não é um negócio que você faz sozinho, é um negócio que você faz em grupo e você tem que fazer várias vezes para você ter alguma chance. Então, quanto mais você entender a dinâmica do investidor, mais você vai conseguir encaixar o teu discurso naquilo que o investidor não só quer ouvir, mas naquilo que ele valoriza no discurso do empreendedor. Quanto mais você validar, quanto mais clientes você tem, quanto mais caixa você gerou, quanto mais experimentações você fez, né? É isso, você tem as histórias para contar. Quanto mais histórias especial positivas, né? E não que as negativas não sejam boas, são sim. É a história de alguém falou em curva de experiência, né? E você está... espera-se que você, no teu tropeço, que você aprenda, que você cometa erros novos. Se você ficar cometendo os mesmos erros por muito tempo, não é ponto para você, né? Beleza? Uma pergunta. Ainda nesse aspecto financeiro, porque eu não consigo desassociar o estresse emocional, muitas vezes está associado a uma má gestão financeira. Ele acha que o problema é que ele não tem dinheiro, não que ele não tem solução. Então ele fica atrás de um investimento. E aí, queria saber, entender a tua cabeça como investidor anjo para lidar com esse cara que é um ansioso. Que ele é um ansioso por querer que dê certo. E ele vai te pedir dinheiro. Como é que você avalia que não é ansiedade? Porque esse relacionamento que você colocou, tudo é relacionamento, mas é um relacionamento que você muitas vezes conheceu a pessoa há pouco tempo, parece uma boa oportunidade de negócio, mas como é que e o brasileiro, de uma maneira geral, ele não tem educação financeira, as pessoas não têm o hábito de pensar sua vida no D0. Poucas pessoas pensam, enfim, podem envelhecer e podem ficar doentes, e tem plano B, tem investimentos, e o empreendedor ele é muito jovem e ele está apaixonado pela sua ideia, sobretudo. Como é que você, investidor, lida com esse cenário de ansiedade, eu preciso de dinheiro, eu não preciso ficar batalhando, eu tenho uma solução melhor? Eu acho que a ansiedade não é ruim. O problema é quando se o cara for consumido por essa ansiedade, isso o paralisa para fazer as outras coisas todas que tem que fazer, né? A preocupação porque é o seguinte, se você tiver... Cara, se você está crescendo, você vai... Você precisa de dinheiro para ir para São Paulo, para expandir em São Paulo. Aí você está em São Paulo, você precisa de dinheiro para ir para a Argentina. Aí você conquistou a Argentina, você precisa de dinheiro para ir para a Europa. E é isso. Então tem uma ansiedade natural do negócio, que é uma ansiedade positiva, né? Que te deixa alerta, que te faz... você usa aquilo para te jogar para frente. Agora, tem um cara que paralisa com ansiedade, né? Como é o cara que tem um termo muito usado, é paralisia por excesso de informação. Não adianta você ter mais informação se você não vai fazer nada com aquela informação. Então, eu acho que chega um estágio que
Se tem uma coisa aqui que a gente... Eu acho que o cara que está empreendendo, ele tem que estar muito confortável com a incerteza. Cara, assim... Eu uma vez estava conversando com um cara e ele explicando o negócio, e eu olhando meio cético para ele, e eu fazia as perguntas. Aí numa hora o cara deu um murro na mesa e falou assim: pô, cara, você não está entendendo, eu estou criando um próximo Google. Até me assustei. Estou perdendo. Esse cara não fez nada, um cara super bem informado, um cara que fazia elétrica na PUC, então não é qualquer um que vai fazer engenharia elétrica, é um negócio pesado. E esse cara não fez aquilo que ele estava falando, então toda aquela coisa virou. Eu acho que tem vários perfis, parte do eu brinco muito com o pessoal assim: olha, eu sou, cara, a minha formação é de tecnologia, eu não sou psicólogo, então não dá para eu não vou ficar tutelando o empreendedor, mas eu acho que é meu papel sentar, ouvir, entender o problema do cara e tentar ajudá-lo. Mas eu não posso ser a bengala dele, né? Ele não pode ficar me ligando a toda hora para compartilhar os dramas da vida dele. Porque no final do dia é o seguinte: o negócio é seu, o investidor não faz o negócio dar certo, tá? Quem faz o negócio dar certo é o empreendedor, cara. O negócio é de vocês é que vão fazer o negócio dar certo, ponto. Vamos repetir isso aí. Cara, é simples assim. Então assim, e lembrem-se, o investidor, ele em algum momento, o objetivo de vida dele no investimento é entrar, botar X e gerar 10X e ir embora, e sair. Eu conversei uma vez com um gestor de fundo, ele falou para mim o seguinte: Sérgio, se você não sabe como sair, é melhor você nem entrar. Né? Nem entra no negócio se você não tem uma perspectiva de como que você vai sair dali. Qual é a outra frase maravilhosa? Agora com o juros baixando, vai até aumentar aqui quase mais. Muita gente, com o juros estava mais alto, às vezes era mais atrativo buscar investimento fora do país, né? Por N motivo, por causa dos juros mais baixos. Quantos caras você conhece que levantou dinheiro para o país? Por exemplo. Me dá mais 5 exemplos. Não, vale, beleza, me dá mais 3, 2. Cara, tem poucos caras. O Marcos é um precursor. Pois é. Começou há muito tempo. Exatamente. Mas como é que você vê esse mercado, assim, na comparação assim, do investidor nacional e do investidor internacional? Como é que você vê? Você acha que hoje em dia não tem possibilidade? O que eu tenho visto é o seguinte: é muito difícil o cara de fora, seja investidor anjo, seja fundo, chegar aqui e fazer investimento direto. Né? Então, você pega lá o web da Monax, ele é mega conectado no Vale. Então, o que eu tenho visto é o seguinte: a Monax faz o primeiro investimento e aí ele está parcerizando com um fundo de fora que faz o follow, faz o Series B. Né? Então, se eu não me engano, o fundo do Peter Thiel fez um investimento na Jus Brasil, que é investida da Monax. Não tenho certeza disso, mas eu vi um papo que eles estavam negociando. Se você vê vários Series B da Monax foram feitos por fundos do Vale. E todas vão. Essa é a dinâmica, né? Eventualmente deve ter alguém que vai e faz uma captação fora. Eu percebo também uma facilidade maior. O cara foi e fez um MBA em Stanford. Né? O cara que, né, teve lá um carimbo, desenvolve uma rede de conhecimento ali, esse cara acaba tendo uma facilidade. O pessoal da Volante está levantando um round de 16 milhões de dólares agora com o SoftBank. Né? Cara, é relevante. Então você começa a ver. SoftBank entrou no capital agora do Banco Inter. Primeira vez que eles entram numa empresa do Estado. Então, assim, esses caras estão com, sei lá, fazendo fundos de 1 bi. Cara, é muito dinheiro. Então, eu acho que vai ter. Eles estão montando o maior fundo. É 1 bi ou 100 bi? É 100 bi, não é 1 bi, é 100 bi. 1 bi todo mundo faz, é 100 bi. De dólares. De dólares.
Diga. Completando um pouco a pergunta lá do CNET, tem algum lugar, alguns eventos, algum ambiente que você acha interessante a gente frequentar para começar essa relação com o investidor? Ou é conhecido, desconhecido e você vai tomar um café e... Cara, eu acho que é muito assim, conhecido, desconhecido. Eu tenho visto... outro dia aconteceu um negócio interessante, teve um evento da GV, e aí eu fui lá no Caio. Caio Ramalho. Pois então, o Caio... Então, via, no que a gente está propondo do Startup Rio, tipo vir aqui na Jam Session, entendeu? A gente está trazendo... o Caio está vindo com a Cátia Toporo falar do IBGC, o caderno de governança para startups e scale-ups. Pois é. Entendeu? Então é isso aí. Então o Caio está lançando um curso de... Maravilhoso. Private Equity, Venture Capital e investimento em startups. E aí ele organizou um evento na FGV e eu fui lá nesse evento, não sei o quê, e por acaso foi um evento que eu tinha, eram 2 blocos, o pessoal que estava falando no primeiro bloco não era muito do meu interesse, e eu fui para o segundo bloco. E aí eu cheguei lá, cara, quem que eu encontro? Tava o Eric, que é um dos fundadores da Monax, tomando um café também. As pessoas estavam incríveis. Cara, eu fiquei uns 20 minutos conversando com o Eric, só eu e ele, sem ninguém para interromper. A gente tinha participado de um deal alguns anos antes. Foi, Eric, você se lembra de mim? Não sei o quê. Lógico que eu me lembro. Você é um dos nossos anticasos. Né? É o cara que a gente ia investir e acabou perdendo o investimento para um outro fundo. Então foi muito legal. A gente, há muito tempo, desde que fazia uns 5 anos que eu não vi o Eric, eu não encontrava com ele. E foi ótimo, ele se lembrou, depois teve o coffee break, começou um monte de gente assim para falar com o cara, eu até fiz tchau, valeu, né? Fui embora. Mas nossa, então assim, frequente esses eventos, veja quem vai falar, arranja. Os caras geralmente acabam sendo muito assediados, né? Se você conhece, faz lá um inventário no LinkedIn do sujeito. Cara, é isso, vai mantendo o relacionamento. Se alguém se interessou, mantém o cara atualizado, né? De tempos em tempos manda uma mensagem pro cara, olha, avancei, tô com uma dúvida aqui, me ajuda nisso. Cara, eu procuro, ontem mesmo eu estava tomando um café com um empreendedor da Juditech, que era do Founders, eu ajudei ele lá, eu estava lá na história do Founders, conheci ele, não sei o quê. E há 1 ano que eu venho, de tempos em tempos ele me manda um e-mail, diz como é que tá, me mandou o deck atualizado, é assim que funciona. Né? Curiosamente, ontem eu falei com uma outra pessoa que começou a falar, esse cara tem um business de precatórios, né? Comercialização de precatórios. Nossa, foda. E aí ele virou e falou assim, você ainda tem contato com o pessoal da Juditech? Eu falei, tenho, por acaso eu tive contato, mandei o deck do cara, que eu tinha umas 2 horas antes tomado um café com o sujeito, olha a coincidência. Né? O que vai acontecer? Eu não sei, mas eu passei uma informação para um sujeito que tem grana, tá vendo negócios e tem eles comercializam criptos e estão querendo entrar no negócio de precatório, juntando com cripto, não sei o quê, não sei lá o que o cara vai fazer, mas enfim, eu sei que pode ser que gere alguma coisa. Relacionamento. Então, manutenção do relacionamento. Boa tarde. Voltando um pouco em relação à participação, na CD participação da empresa, da ideia, do produto, mais ou menos 1 ano e meio venho desenvolvendo um projeto e está só no papel. Como você me falou, uma ideia não vale nada, então está só no papel. Por que você está levando tanto tempo para desenvolver o negócio? Porque é uma ideia assim, para mim que não tem experiência nessa área de startup, de tecnologia, não tenho formação na área, eu sou um amante disso tudo aí, eu venho pesquisando e eu queria desenvolver algo que fizesse sentido para mim e para outras pessoas. Mas como não tinha base em nada, né, eu venho fazendo bastante pesquisa e vendo como eu poderia construir esse projeto. Seria uma fintech de crédito sem juros. Bem complexo. Então, eu vim pesquisando e encontrei uma aceleradora, né, que ela não é questão de investir dinheiro, ela investe tempo para ajudar a empresa a tirar a ideia do papel.
Por acaso ela sai do papel? Exatamente. Muitas das pessoas com quem eu falei falando que seria impossível, que o negócio, a ideia que estava propondo é impossível de acontecer. Mesmo assim, eu falei, eu acredito que eu apresentei para essa empresa. E eles me retornaram muito empolgados, gostaram muito, mas falaram que para me ajudar a fazer o MVP, a validação, esse processo inicial, captar investidores, eles precisariam de 5% da ideia, não sei de nada, né? E aí, o que te apareceu? Então, eu queria... 5% de nada é nada. Não, parece um bom negócio, né? Com a tua experiência, né? Eu queria entender, é válido você, mesmo que seja apenas uma ideia, mas que você sabe que ela tem muito potencial, 5% é justo? Cara, eu acho que você deve ter uma boa argumentação, porque você apresentou uma ideia para alguém e esse alguém se interessou em botar esforço e pegar 5% de nada. Né? Sim, eu acho que é uma troca justa. Nesse momento, se amanhã ou depois o teu negócio virar um billion dollar company, esses 5% vão valer muito dinheiro. Pode ser até que você se arrependa, mas nesse momento... eu tenho uma história muito boa para contar. Alguns anos atrás, no investimento, eu fiz um investimento e aí peguei uma participação relevante e o negócio foi caminhando, a empresa foi crescendo. Num determinado momento, os investidores viraram e falaram assim: pô, Sérgio, a gente acha que você não é mais tão importante assim no negócio. Então a gente queria renegociar a tua participação. Eu falei, que legal, né? Eu agora não sou mais importante. Bacana, eu só queria dizer o seguinte: você está aqui hoje porque eu acreditei em você lá atrás, quando era uma ideia. Então, não tem negociação nenhuma. Se você me quiser fora, você compra a minha parte. É a única condição. Eu já tive um caso também, logo que eu comecei a fazer investimento, eu fiz muita coisa no fim do bigode. Não tinha contrato, não tinha nada. Aí eu já tinha botado dinheiro, o cara virou para mim e falou assim: olha, você tinha se proposto a fazer uma série de coisas que você não está fazendo. Aí eu não sou bobo nem nada, eu tinha um papelzinho lá, eu falei: olha aqui, não é um contrato, mas é um e-mail com o que eu disse que eu ia fazer. Tem alguma coisa aqui que eu estou deixando de fazer? Mas a gente queria, renegociar. Eu falei: faz o seguinte, cara, esse eu me dei mal. Depois de trabalhar um ano, eu falei: devolve o meu dinheiro, não precisa me dar juros, correção monetária, a gente não tem contrato, tudo bem, e eu vou perder um ano de trabalho, mas eu acho que a gente não faz sentido a gente ser sócio. Então, estou te contando 2 casos, assim, mais traumáticos. De volta ao teu negócio, você conseguiu convencer alguém a botar esforço por 5% de nada. Está me parecendo que é um bom negócio. Eu toparia, vai. Uma empresa de crédito sem juros. Pois é, de uma empresa de crédito sem juros. Porque, como uma vez, muitas empresas, tudo parte de uma ideia. Tudo parte de uma ideia. Uma Uber da vida, uma Remini da sua... Mas o problema, cara, é que... Desculpa, seu nome? Tiago. Desculpa te interromper, mas é importante. O problema é que a ideia não vale nada. Esse cara está apostando em 5%, não é na ideia. Ele, de alguma maneira, ele percebeu que você tem alguma capacidade de execução. É isso que vale. Né? A capacidade de você transformar aquela ideia em alguma coisa. Mas acredite, se ao longo dessa caminhada aqui, esse cara perceber que você não é o cara, ele vai te abandonar. Ele vai falar: tudo bem, eu vou perder 5% de nada, mas segue a tua vida, cara. Ele não vai mais botar esforço nem tempo em você. Essa questão também dos 5% de nada, e pode ser, como você falou, pode crescer muito e você ganha 5%, mas de repente, se você não tivesse dado aquele 5%, você nem cresceria, não seria nada mesmo. É isso aí. Então, é uma discussão difícil, né? Quanto você ajudou, quanto você foi importante. Eu acho que é muito pontual. E é isso. Você é de tecnologia? Eu não estou achando que, em relação que é muito. Eu quero dizer se assim, é justo. Eu diria que tem sido o padrão do que as aceleradoras estão negociando. 3 a 5%, algumas um pouco mais, já vi casos de 8%. Mas é isso, né? Eu acho que fica aí entre 3 e 8%, é razoável. Em relação à minha formação, eu sou formado apenas na área de construção civil. Eu trabalhei minha vida toda como empreiteiro de construção, mas sempre gostei dessa área. Então,
tenho procurado administração de empresa, que eu sei que é fundamental daqui a pouco, e gestão de pessoas, é algo que eu também tenho feito, porque eu também trabalho com multinível, trabalho com muito grande multinível, então aprendi a lidar com um pouco de pessoas. Então não tem formação em tecnologia. Pois é. Não sei. Deixa eu te perguntar, eu vou te explicar por que eu estou perguntando isso. O que eu tenho visto, até estava comentando com o Léo aqui no início. Todo mundo resolveu fazer empresa de tecnologia. Está na moda, é exponencial, vai dar grana, vai atrair investidor. Só tem um probleminha. Um monte de gente quer fazer empresa de tecnologia e não sabe nada de tecnologia. Curioso, né? Cara, assim, eu trabalhei com dois caras, um era advogado e o outro era administrador. Eu fiz essa mesma pergunta para os caras. Sabe o que os caras fizeram? Foram aprender a programar. E eles começaram a programar tão bem que eles conseguiram ser a primeira empresa brasileira na YC, na Y Combinator. A empresa não deu certo. A Glio. Eu trabalhei lá. Você trabalhou na Glio? Pois é, então eu ajudei lá muito o Roberto e assim, cara, eu sei que é um caso singular. Os caras começaram a programar bem, tá? Não é... Até porque eles chegaram na YC e os caras falaram, olha, primeira semana, se você não consegue resolver esse problema, cara, volta pro Brasil. Você não tem que estar aqui, não é para você se você não consegue resolver esse probleminha, né? E era um problema de codificação. Eu tenho visto isso, as pessoas... eu acho que essa não é uma solução para todo mundo, mas se você quer fazer um negócio de tecnologia, desculpe, você não vai conseguir encontrar uma software house, um developer, sei lá quem, que você vai contratar para desenvolver a tecnologia para você. Eu acho isso pouco realista. Então, ou você aprende a tecnologia, ou você vai arranjar um co-founder ou alguém que é de tecnologia, né? Acho difícil isso. Você não é de tecnologia, ou é? Não, eu fui formado. Pois é. Como é que você está dando o teu jeito? Eu acabei trazendo, que eu afastei da tecnologia, trouxe um sócio founder. Isso aí. E nesse processo, quanto você deu? Você deve ter dado uma parcela lá de equity, porque você tem que atrair o cara. E aí você quer atrair, você não vai atrair o cara só com o salário. O que um cara de tecnologia hoje bom, que pode estar ganhando aí 10, 15, sei lá quanto, vai para uma startup se ele não tiver um prêmio? Você pode pagar quanto para ele? 2 mil? Então assim, pensem nisso, né? Cara, fazer empresa de tecnologia não é fácil. Tudo isso você avalia na hora, por exemplo, você vai tentar ver se a capacidade de execução de uma empresa que tiver, principalmente tecnologia, no caso o que ele propôs para ganhar esses 5% foi mostrar como ele conseguiria executar. Se você não sabe da tecnologia, mas se você tem uma parceria boa, você vê o quanto talvez. Você vê o quanto talvez ele chaiou, teve de equity para essa pessoa e dizer, tá apostando bem, mas aí eu teria que avaliar um terceiro, não só você. Como você faz normalmente? Você tenta chamar a outra parte também para avaliar? Cara, tem uma conta que para mim é muito simples, tá? Vamos pegar um cara mediano aí de tecnologia, hoje ele está fazendo 6 pau por mês, tá? Tô pagando pouco, né? Isso significa 72 mil no ano. Se eu precisar de 2 caras, estou falando de 150 mil. O cara que não tem um cara de coding a bordo já está numa desvantagem, né? Quando você olha para investimento anjo, você juntou, hoje arriscaria dizer aí, você junta uma meia dúzia de anjos, a galera está fazendo round de 500 mil, 800 mil. Mas assim, né? por exemplo, O dinheiro é consumido muito rápido. Você conhece o cara da Startse? Conheço. Aquele cara do certificado. Fui mentor do Thales no Startup Farm há muitos anos atrás. Por exemplo, eles começaram sem a parte do GPS, sem um aplicativo, eles faziam tudo por telefonando para os pontos de táxi. É isso aí. Offline. Eles conseguiram os 250 mil primários deles, os primeiros 250 mil, depois de ter um certo MVPT deles apresentável, de que o quanto já tinham conseguido um lucro ou de clientela, que pedia, não tinha nem a parte do GPS, falava, ligava de novo, falava, aí chegar botava um feedback na aplicação, uma aplicação rápida, de quanto ia chegar em tempo hábil, porque eles tinham ligado com uma ponte de táxi mais próxima. Beleza. Como é teu nome? Rudá Moreira.
Rudá. Cara, olha, eu tive lá, eu vi isso acontecer, tá? Eu vi o Thales fazer. Thales é um cara que vem de comunicação, ele não é um cara de tecnologia. Aí no dia quem estava tocando, o Felipe Matos estava ainda lá no Startup Farm, não sei o quê, ele veio, até quem deu um problema, eles perderam o espaço, quem ajudou eles foi o Cláudio Nazajon, arranjou um espaço lá, fez o evento, beleza. No dia do Demo Day, o Thales trouxe um motorista de táxi. E aí fez aquela encenação, ele é um cara bom, bem articulado, fala bem. Cara, não tinha nada de tecnologia. O que eu olhei aquilo e falei assim, pô, eu achei esse cara mó garganta, né? Podia ter investido. Mas o problema não foi, né, olhando hoje em retrospectiva, e é fácil você ser engenheiro de obra construída, né? Eu olhei e falei assim, pô, eu já pensei várias vezes, será que onde é que aconteceu o meu erro de avaliação? Talvez eu tenha focado demais no Thales e tenha nublado, o que eu não consegui enxergar foi o que estava por trás daquilo. E o valor, a transformação não estava no Thales, estava na desintermediação que aquilo que ele estava propondo ia fazer. Cara, eu não consegui enxergar o que ia acontecer com as cooperativas de táxi, eu não consegui enxergar nada. A única coisa que eu consegui enxergar, na verdade, foi um cara que eu vi ali que tinha um negócio interessante que eu olhei, pô, esse cara não é de tecnologia, tá querendo fazer um negócio de tecnologia, e me pareceu um pouco showman demais, eu não achei que ele entregasse. Mas o ponto-chave, por exemplo, tentar entender quanto o primeiro investimento deles de 250 mil, exatamente onde eles iam botar para realmente decolar. Seria caso de tecnologia de GPS e tal. Quem investiu, por exemplo, naquela época... Eu acho que fez uma puta aposta. Ou teve uma visão que eu não consegui ter. Na verdade, eu não acho também que eles sejam difícil, cara. Tecnologia. Eles são um modelo de negócio. Também. O aplicativo é uma bobagem. Ganhar já venderam. Você venderam pro Carfaz. Não, intensivo em tecnologia. Eu acho que ele ganhou dinheiro quando ele entrou, a Rocket entrou. Sim. Ele já fez, eu acho que ele fez a grana ali. Sim. Hoje eles são da Carfaz. Exatamente. Mas, cara, é muita aposta, né? O principal caso de sucesso foi a CIV. A gente vendeu para a B2W e também foi uma mega aposta, porque era o trabalho de conclusão de curso de um cara que estava acabando informática na PUC, cara. Então o cara veio conversar de bermuda comigo, eu falei, tá bom, vamos lá, assinei um cheque completo. Hoje eu olho isso e falei, qual foi o teu processo decisório? Nenhum. Eu simplesmente... Na verdade tinha um cara, na época eu dava aula na PUC, e teve um cara que ia ser sócio do Felipe e acabou me dando a dica. E era um cara que tinha sido um aluno muito bom, era dos meus critérios, né? Tinha sido muito bom, não sei o que, e eu confiei no cara. E assim, eu me lembro eu sentando com o Felipe, a gente falou, tá bom, legal, o que a gente vai fazer com esse crawler aí? Onde a gente vai usar isso? Aí a gente, vamos fazer em e-commerce, gerenciamento de preço em e-commerce, legal. Aí eu conheci uma menina, Maria Clara, que estava trabalhando na Magazine Luiza. Eu passei, olha o networking, liguei para Maria Clara e falei, Maria Clara, olha só, dá para você receber a gente aí? A gente está montando um negócio aqui, a gente não sabe nada de e-commerce, ajuda a gente. Aí a gente foi lá, ela deu umas super dicas, aprendemos um pouco com eles, não sei o quê. Aí eu liguei para um outro amigo meu, que tinha sido o CFO da Sendas, e falei assim, olha cara, eu estou precisando de um contato na Nova.com, que era quem tocava o e-commerce do Ponto Frio, né, depois da fusão. E o cara me botou lá na cara do gol e foi o nosso primeiro cliente. E assim, e foi gozado que o Vabo tinha sido, eu chamei o Vabo, né, liguei pro Vabo e falei, você já pensou em ser CEO de uma empresa? Ah, não. Aí o Vabo chegou para conversar com o Felipe de terno, o Felipe de bermuda. Olha as coisas bizarras, né? Aí eu paguei o almoço dos caras, que os caras não tinham grana, umas coisas assim. Hoje os caras são milionários, né? Mas são histórias, assim, eu acho que eu dei muita sorte, essa que é a verdade. Falar assim, eu não vi, eu vi que o cara era brilhante, que ia acontecer. Porra nenhuma. Fiz uma aposta e dei sorte. Né? Hoje, 10 anos depois,
tô um pouco mais bem treinado, melhoro o olhar. Então eu acho que é muito prática, cara. É muito você... você pega lá o outro Felipe da Empíricos, eu acho que é um cara que... Ele fala um negócio que eu acho muito interessante. Né? Ame ou deixa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele fala, cara, finanças é para quem pratica. Esquece o professor que fica cheio de curvas e não sei o quê. Você quer aprender com o cara? Pega o cara que está investindo na bolsa todo dia, tomando risco, ganhando, perdendo, é esse cara que vai te ensinar alguma coisa de bom. Né? Skin in the game, é isso aí. Então, eu acho que investimento é a mesma coisa, cara. Você ainda está no barco do e-commerce, Não, a gente... Essa história é boa, porque eles falaram assim, pô, a gente queria te pagar com ação. Eu falei, não. Aí eu peguei, me pagaram em dinheiro e foi tudo bem, os caras... Foi uma mega história de sucesso, mas tem várias outras histórias de O pessoal usa bastante em e-commerce na B2W, não? Usa, eu acho que tá... Mega usa, né? Virou marketplace. Eu conheço bem o caso da Civic e... Você trabalhou lá, não? Oi? Você trabalhou lá? Não, mas eu fui aluno do Vapo. Legal. E conheço bem o pessoal de lá. Quem você falou era um DCC, um crawler que se transformaram no inteligência para e-commerce. E acho que muita gente aqui tem background técnico e está com ideias de tecnologias legais, soluções boas, mas sem ter necessariamente problemas vinculados para aplicar, como é o caso do crawler. Você tem alguma dica de processo para você sair da solução para achar o problema? Cara, eu acho que é essa metodologia que é falada aqui, que é ensinada aqui. É ir pra rua e testar, né? Encontrar problema. E esse é o lado legal aqui. Cara, tem tanto problema para ser resolvido, não falta problema. Então, eu várias vezes... Eu me lembro que tinha uma empresa na PUC, eu uma vez liguei para um amigo meu que era do Ponto Frio, aí eu falei assim, esse cara era gerente de uma loja do Ponto Frio. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu tenho uma empresa aqui que tem uma tecnologia, mas a gente não tem muita ideia de para que isso serve. Podemos ir aí na loja fazer um tour, você vai falando dos problemas que você tem, para ver se a gente encontra um lugar para aplicar essa tecnologia. E assim foi feito, a gente não encontrou nada, mas é isso, vai para o mundo real e vai caçar problema, tem que ser um excelente caçador de problema. E não falta problema, né? Esse aqui é o lado legal. Eu tenho uma investida agora que esse cara cara fez IMPA, PhD na Georgia Tech, e é uma empresa que desenvolve soluções de óculos inteligentes. Cara, a gente está pastando aí há anos tentando achar um problema para solucionar com essa tractana. E eu acho que agora a gente descobriu, a gente já, cara, fundamos 1 milhão num negócio que a gente fez tudo errado, né? A gente desenvolveu um negócio acreditando que a gente achava que o cliente queria. Porra, depois de já ter cometido vários erros, eu cometi esse erro basal, é até vergonhoso falar isso, mas cara, né? Isso é uma coisa interessante, né? É muito legal você vir aqui e falar, cometa erros novos, não sei o quê, mas eu volta e meia estou cometendo erros velhos, mas tudo bem. E cara, a gente gastou uma grana, foi lá e fizemos um negócio que ninguém quis comprar. Pô, fundamos R$1 milhão nessa brincadeira, cara. Aí agora voltamos e agora começamos o processo todo de novo, validação, e aí estamos achando lá os primeiros clientes. Agora a gente tem um problema real, estamos seguindo ali o script. Né? Então, a história lá eu acho que essa é uma enorme contribuição do Eric Ries lá, todo o conceito do Lean Startup, a maneira de você fazer isso, é ir pra rua e caçar problema, cara. É a história lá de Eric Ries, Steve Blank, e o cara lá do Canvas, o Osterwalder. Então é isso, e tem muito, tem vários problemas. É isso, beleza? Então espero que tenha sido útil. Me achem aí. No LinkedIn. Mantenham o relacionamento. Há uns 6 meses atrás eu conheci esses caras. Falei, pô, legal o negócio, mas os caras nunca me mandaram um e-mail, né? Esse aqui é o... Então, mantenha o relacionamento. Mas eu tenho... Essa cobrada, essa chamada, então, com certeza. Eu estou mapeando vocês estão sendo observados.
fica tranquilo. Sucesso é difícil, mas, cara, na hora que acerta, dá para ficar milionário. Esse é o lado legal. Né? E depois volta para ficar fazendo investimento anjo, e aí perde dinheiro todo. Né? Mas no risk, no fun, né? Essa aqui é a brincadeira. Valeu, boa sorte aí, pessoal. Pessoal, antes de vocês irem, legal essa sintonia, o Caio Ramalho me mandou um WhatsApp, olha que bonitinho. Vou ler no literal porque é dessas coincidências que o Elis falou agora. Ele falou assim: Renata, será que dá para você passar isso pro pessoal do Startup Rio? Eu falei, não sei. Peraí. Só tem 50 mensagens não lidas, gente, mas eu vou achar do Caio aqui, vamos lá. Caio Bonitinho falou assim: Anjos do Brasil está com inscrições abertas para startups se apresentarem no próximo encontro de investidores no Núcleo Rio de Janeiro. Que será na segunda quinzena de agosto. Sua startup possui MVP validado? Está com os primeiros clientes e captando investimento anjo? Acho que alguém perguntou isso aqui hoje, né? Então, se inscreva para apresentar o projeto aos nossos investidores. Não perca a oportunidade. Captação de 200 a 800 mil. Poderá aumentar, dependendo do caso. E aí ele fala assim, consegue circular para as startups, Startup Rio? Eu falei, não sei, cara. Vou tentar, que eu não sei se a informação é relevante. Enfim, gente, vou passar no grupo para vocês. E é maravilhoso contar com a presença do Sérgio Yates aqui. Se vocês puderem, divulguem lá. O Caio o Caio é um dos fundadores lá do GV Nest, FGV Nest, que é um núcleo de Venture Capital e startups lá da fundação. Tem o curso, eu estou dando um módulo no curso que é o Valuation de Startups. Eu acho que esse não é o interesse de vocês, quem está empreendendo não tem tempo de fazer MBA, né? Tudo bem, mas espalhem aí nas redes sociais, é um curso bem legal, tem uma galera muito, muito interessante. E detalhe, é um curso que vai ter muita gente de mercado, então, salvo engano, o cara que está tocando a aceleradora do BTG Pactual está dando aula e tem um monte de gente interessante, então vale a pena olhar. E no caso da Anjos do Brasil, está em processo de seleção, R$800 mil, não é essa molezinha do Friends and Families, mas vai lá e corre atrás que eu acho que pode ser interessante. Tem muita gente legal lá, eu acho que aqui no Rio está o Caio e está o Queiroz, isso. São eles que estão à frente, apliquem, e mesmo que vocês não consigam, eu acho que o processo de ir lá e aplicar na Anjos do Brasil é uma validação, né? Vai lá e vê se você consegue olhar para dentro e ver o que você pode. Vê se você consegue convencer mais alguém. Se você convencer mais alguém, cara, você é bom. Você vai ter que dar um curso de convencimento de investidores. Talvez, assim, como eu te falei, eu levei um ano e meio mais ou menos, né? Encontrando algo que realmente fosse relevante e tivesse um apelo. Eu não simplesmente achei que tinha uma ideia. Não, lógico. Eu fiquei buscando, pesquisei e mergulhei numa pesquisa em algo que eu achava que seria bom para as pessoas. Eu sempre busquei ajudar, sempre busco para as pessoas. Então testa, é legal você se botar à prova agora. Não vale nada. Então quando eu me apresentei para ele, eu falei, olha, você é formado na vida, isso é que importa. E desvalorização de si. Preciso de ajuda, total ajuda, mas eu tenho isso aqui, ó. Esse é o projeto, essa é a ideia, desde o início até o fim. É claro que vai mudar muita coisa. Toda ideia ela começa. Uma ideia no final, ela termina. Mas olha, se eu estivesse no seu lugar, eu aproveitaria essa oportunidade. O cara está te dando um crédito. E quando eu apresentei, então ele olhou o negócio, né? E com certeza ele viu o mesmo que eu vi. Então eu concordi. Mas eu não entraria no negócio que não fosse tão assim. Para aplicar a empresa já tem que falar sobre o que você falou, né? Sim. Tem que ter cliente. E é legal participar do processo, eu acho que você vai ter feedback. É um treino interessante. O Caio vai estar com a gente amanhã, aqui com a Caixa do Cor, a gente conseguiu, antes era um evento exclusivo do BNDES, eu falei, Caio, que isso, Caio? Porque o Caio escreveu um capítulo no livro lá pra gente da Comissão da OAB. E é uma figura incrível, assim, ele esteve aqui na banca com a gente, é uma pessoa, um profissional muito, muito especial. E eu falei, Caio, pelo amor de Deus, tem que trazer isso para o Startup Rio, falar de governança, né? Eu acho que
quando você vê, para vocês se organizarem e pensar a vida de vocês a médio e longo prazo, é interessante dominar isso e ter esses contatos. Então, amanhã, quem estiver aqui, depois do workshop, é um momento especial de estar com o cara que mandou essa mensagem aqui e estabelecer relacionamento. Você vê a importância, quantas vezes ele falou dos relacionamentos dele, trouxeram não só dinheiro, mas uma mudança de mindset de negócio, né? Como isso contribui. Isso é uma das coisas que toda empresa que a gente entra, a gente faz um conselho, né? Não é um conselho formal, mas ainda informal, a gente reúne e tem todo um processo de treinamento dos líderes lá da empresa, do camarada aprender a reportar resultados, a levar os problemas, a equacionar os problemas, a fazer a apresentação. Quando a empresa vai crescendo, a gente começa a trazer algumas pessoas que não estão, não é founding team, mas para o camarada apresentar no board, né? E aí você dá muita dica de criar, como se cria um stock option pool, como que você fideliza governança. Eu estou nesse grupo também lá do IBCG. Eu acho que é muito legal trazer o Caio aqui e falar disso. Preocupem-se com isso. Eu acho que esse negócio então, é um negócio que vale a pena investir. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu, mantenham contato. Boa sorte, sucesso para todos. Gente, sigam a gente no Instagram, tá? Cada vez mais a gente está tentando articular as informações daqui e lá. Ajudem a gente a se comunicar melhor. Fechado?